Seria possível o Insama estar vivo desde o século perdido? Qual a relação da rainha Lily com a família D? Vamos ver isso aí agora. A capa do capítulo é um monte de mina numa cachoeira e voltamos para Mary Joyce, onde o Sabo obliterou os guardas do castelo. A Bonnie também está lá e reconhece o revolucionário. Ela fala que ambos estão procurando pela mesma pessoa e que deveriam pular a conversa fiada. Eles então saem correndo. Um random fala que tem um intruso na sala de guarda e as chaves das coleiras foi roubada. E o Sabo diz que ouviu falar que o Kuma tinha uma filha. A Bonnie responde falando que sempre ficou de olho nas atividades do exército revolucionário e por isso ela confia neles. E pede ao Punhos de Fogo para cuidar da segurança de seu pai. Nesse momento, um corvo do caraço chega e o Sabo entrega as chaves para o bicho, falando para ele entregar ao Morley e falar para ele levar o Kuma e os outros para o quartel-general assim que estiverem livres. E o revolucionário termina dizendo que já vai embora depois de finalizar as coisas ali. Ele também pergunta qual o próximo passo da Bonnie, que responde falando que vai para Egghead enfrentar o Vegapunk e descobrir como recuperar a consciência de seu pai. E se isso não for possível, nessa hora o Sabo escuta alguns guardas e pega a Bonnie se escondendo deles. Os soldados ficam confusos e fala que todos devem ter visto no, entre aspas, salão fantasma. Um dos guardas fala para ele não falar besteira, enquanto o Sabo só ouve tudo. Eles conseguem sair do castelo e o revolucionário fala que vão para direções opostas agora, e deseja boa sorte pra mina. A Bonnie diz que é estranho ser tratada tão bem por alguém do exército e o Sabo responde falando que é porque ambos querem salvar a mesma pessoa. A garota então pede novamente para o Punhos de Fogo cuidar de seu pai. Enquanto isso, na reunião, os Goroseis perguntam ao Rei Cobra o que ele queria, e o homem fala que talvez ele deva começar pelo início. Então ele conta um pouco da criação do governo mundial, que foi fundada há 800 anos atrás, quando 20 monarcas diferentes se uniram e foram considerados os criadores do mundo. Suas famílias imediatamente se mudaram para Mary Joyce para viverem como um único clã, e eventualmente foram chamados de Tenryubitos. E internamente, os 20 são rigorosamente considerados iguais, para se assegurar que nenhum ditador surgisse no meio deles, criando assim o trono vazio, cercado pelas 20 armas dos reis em um juramento que ninguém se sentaria nele. E nisso, 20 novas famílias reais foram escolhidas a dedo para governar as nações no lugar dos antigos reis. E a fim de garantir uma transição tranquila, todas as referências que mencionaram o reinado anterior foram removidas dos países de cada um dos fundadores, com uma única exceção, Alabasta. A monarca daquele tempo era a rainha Lily da família Nefertari. Enquanto seu nome foi ligado como uma das 20 fundadoras, ela não ficou e se tornou uma Tenryubito como os outros 19. Ao invés disso, ela retornou a Alabasta para continuar o seu reinado. E por isso a família Nefertari continuou reinando até os dias de hoje. Portanto, existe apenas 19 armas cercando o trono. Um dos Goroseis fala que é exatamente isso, mas e daí? E o Rei Cobra responde falando que analisou todos os textos antigos de seu reino, e até onde ele pôde chegar, todos os relatos conhecidos do período após o século perdido têm uma coisa em comum: o nome da rainha Lily não é mencionado nenhuma vez. Ela parece que nunca chegou em Alabasta, e o fardo de governar recaiu sobre o irmão mais novo da rainha. E então ele pergunta se algum deles sabe algo sobre ela. Eles falam que 800 anos foi há muito tempo, o que é verdade que ninguém da família Nefertari jamais morou lá. Contudo, acreditava-se que a rainha tinha retornado ao seu país após essa decisão, e terminam pedindo desculpas e que os detalhes que o Rei Cobra queria acabou se perdendo na história. Eles simplesmente não sabem. Nessa hora mostra uma imagem do In. O rei, então, meio insatisfeito com a resposta, faz outra pergunta: e quanto aos D? O olhar dos Goroseis muda como se ficasse em choque, e um deles pergunta por que ele tá perguntando isso. E o Cobra responde que uma pequena carta escrita pela rainha foi passada de geração em geração pela família Nefertari. Os caras ficou tudo cagado e mudamos de cenário. Dessa vez na praça social. O Kuma prendeu a Shiraho chamando do São Carlos e a sereia está gritando por ajuda. Porém os moradores não ousam se meter e saem correndo de lá. Nessa hora o Fukaboshi corre para salvar sua irmã e pede desculpa à princesa por terem se afastado por um segundo, e diz que nunca mais voltarão para esse local imundo. Porém o Tenryubito ordena que o Kuma se livre dos tritões e o antigo Chichibukai solta uma onda de energia explodindo o local. Os príncipes não recuam e o São Carlos fala para o Kuma matá-los, porque ninguém vai ligar se eles derem dinheiro depois. A Rebecca vê sua amiga algemada e o Sai vai para seu resgate com a permissão do Mijosgard. O dragão celestial, no entanto, fala que a realeza deve se conter e entra na frente do Fukaboshi. O São Charles fala que o Mijosgard bateu nele daquela vez e ordena que o Kuma o mate. O príncipe Trintão não entende, mas o Tenryubito diz para deixar isso com os
piratas, porque eles não têm o país para carregar. Nessa hora, o Sai e o Léo vão para cima do Charles e num ataque em conjunto afundam a cabeça do Tenryubito. O povo entrou em choque falando que foi uma tentativa de assassinato e com certeza o almirante vai aparecer por lá. Nesse momento, Morley aparece do chão e agarra o Kuma. Ninguém entende como um gigante brotou lá do nada e o Karasu fala que ele pegou as chaves com o Sabo. Então eles voltam para o chão. De volta à reunião, o Insama chega e caminha lentamente até o trono vazio. O Cobra não acredita no que está vendo e a figura misteriosa fala o nome da antiga rainha de Alabasta, Lily, e se senta no trono. E assim acaba o capítulo 1084. Nesse capítulo teve muita informação. Começando pelo que o Rei Cobra disse, a rainha Lily provavelmente foi executada há 800 anos atrás, já que ela não retornou ao seu reino e nem se manteve como uma Tenryubita. Sem contar que não tem relatos dela nem mesmo nos textos antigos de seu reino, e parece que de alguma forma esse fato dela ter sumido pode ter ligação aos D, já que o Cobra perguntou logo em seguida sobre a família D e falou da pequena carta deixada pela rainha. Ele com certeza sabia de algo e dá pra ver na cara dos Gorosei de que era uma informação muito importante. Tão importante que fez o próprio Insama interferir e provavelmente executar o Rei Cobra. E do jeito que ele falou o nome da Lily, parece que ele conhecia ela, o que seria impossível, já que tudo isso aconteceu cerca de 800 anos atrás, o que me leva a crer que o In tenha recebido a cirurgia perene. Caso você não saiba, é a cirurgia realizada por um usuário da Ope Ope no Mi, e ela concede juventude eterna a uma pessoa em troca da vida do usuário, possibilitando assim o In a viver desde o século perdido e ser o real governante do mundo durante todos esses 800 anos. Caralho, que loucura isso, irmão!